Boa noite, pessoal! Está no ar mais um episódio do nosso Fapancast. E hoje nós temos como temática o episódio Velhices em Voz Alta. Escutar, acolher e transformar. E para a gente bater esse papo sobre velhices, hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Isadora. A Isadora, ela é psicóloga, atua com lutos e perdas e também é idealizadora de um grupo de estudos sobre a velhice. Isadora, é um prazer te receber aqui. Desde já eu te agradeço a disponibilidade de estar participando com a gente aqui no podcast. Acredito que essa temática, né, é um assunto que a gente precisa conversar sobre velhices, né? Daqui a pouquinho a gente vai debater um pouquinho, né, sobre essas velhices no singular, né? E cada vez mais, né, a gente tem observado a importância de falar sobre esse tema, né? Então, seja muito bem-vinda, viu? Espero que você possa retornar aqui outras vezes também para falar sobre outros temas. Deixo a palavra com você. Você quer se apresentar? Sim. Tainara, muito obrigada, né? Agradecer primeiramente pelo convite. É muito bom fazer parte de um projeto como esse, né? Que levar informação, conhecimento para as pessoas. Então, só agradecer mesmo, né? E vamos falar, né, sobre esse assunto, que é um tema que eu venho estudado há um tempo. Não tem muito tempo que eu venho estudado, mas vem de encontro ao que eu trabalho hoje, né? Que é a psicologia clínica. Que bacana. Então, assim, pra gente começar lá do começo, conta um pouquinho pra gente como que foi essa trajetória. Porque eu sei que hoje você atua, né? Principalmente com essa temática do luto. Mas como que você se interessou por esse tema? Foi a partir de alguma vivência que você teve? Como que foi esse percurso para chegar até aqui? Sim. Esse encontro com essa temática, ele vem do trabalho mesmo, assim, como psicóloga. Então, hoje eu atuo com a psicologia clínica, com atendimentos domiciliares e também sou psicóloga do setor funerário. Então, lá também foi um lugar, principalmente, que eu tive e tenho esse contato com pessoas mais velhas. E foi escutando também pessoas enlutadas que surgiu assim, esse desejo de aprofundar mais no tema. Mas eu queria aprofundar não um estudo cronológico, né, dos marcos do desenvolvimento. Eu queria algo mais além. E sob o olhar da psicanálise, né, que tem esse olhar aprofundado sobre o desejo, sobre o eu, né, algo mais histórico e cultural. E veio daí mesmo, do meu trabalho. Que bacana. Então, no dia a dia hoje, você já lida com esse público? Sim, com a escuta, né? Então, foi essa junção, assim, da prática, né, da escuta e da teoria. E eu venho aprendendo também bastante coisa. Inclusive, salvo engano, você tem um grupo de estudos também, né? Você é idealizadora de um grupo de estudo. O que é que vocês estudam lá? Qual que é as temáticas que vocês vêm desenvolvendo? A gente vai juntando, né, um pouco da literatura, assim, eu vou pesquisando artigos, livros. Nós temos aí alguns autores da psicanálise que vêm falar sobre esse tema. E a gente faz uma leitura em conjunto durante o grupo e vai discutindo, né? Que bacana. No momento, o grupo está pausado, porque a gente ainda não está conciliando alguns horários, mas a pretensão é de retornar com os estudos aí. E o nome do grupo é Velhices, Velhices no plural. Eu acho que isso aí é um ponto também que a gente vai discutir sobre isso, né? Isso. Pelo que eu vi aqui, eu elaborei algumas perguntas pra gente, pra ir nos direcionando, até porque, como eu te disse, né? Não é uma temática que eu domino, então eu acredito que hoje vai ser um momento de muito aprendizado, né? Eu gostaria de começar perguntando isso, assim, a gente costuma falar de velhice, né? No singular, mas você costuma utilizar o termo velhice. Por que disso, Isadora? Sim, velhices no plural, porque não existe uma só velhice. Né? São várias, então a gente, quando fala no plural é isso, né? A cultura, a forma de definir e perceber a velhice depende de cada cultura, depende de cada sujeito. Então, por isso no singular, porque ela não é uma só, ela não é vivenciada de uma forma só, ela não é igual para todo mundo. E aí, por isso, o termo velhices no plural. E com isso a gente vem também falando no grupo muito da importância de escutar as pessoas velhas, assim, né? O quanto que é importante a gente dar voz e também escutar as pessoas velhas. A gente, durante o grupo, né, assim, essa questão da autonomia, dos laços, a gente vem discutindo muito isso. Porque, assim, Tainara, há
há uma suposição muito equivocada que começa lá na infância, né? Primeiro na infância a gente escuta o quê? Mas pequeno demais, criança muito pequeno, não entende nada. Depois, lá na velhice, mas está velho demais, viveu tudo o que tinha para viver e essa pessoa não tem mais o que falar. Então, isso é uma suposição muito equivocada, né? Porque eles precisam ter esse lugar, né? De fala, de voz, de autonomia. E principalmente de escuta também, né, Isadora? E de escuta, principalmente de escuta. Então, a velhice, ela é social, ela é subjetiva, ela é política, ela é de gênero. Então, a gente vai pensar de forma, né, cultural. E aí é interessante quando você traz isso, porque assim, pelo contexto, né, que você apresenta, então a gente pensa na velhice não apenas enquanto idade, né? Não é só ter 60 anos ali, você se considera uma pessoa velha, né? É todo um contexto mesmo. Porque tem pessoas que têm já aí seus 60, 65, 70 anos e mesmo assim ainda não se considera uma pessoa velha. Tem algo a ver com isso também, nesse sentido assim? Sim, a percepção, né? Até esse livro que a gente trabalhou no grupo, que chama A Pessoa Idosa Não Existe. O próprio nome do livro já é provocativo, né? A Pessoa Idosa Não Existe. Fala muito disso. Eu posso ter 60 anos e me perceber como com 20, 30, porque é subjetivo, né? E aí a gente vai entrar depois numa questão que é essa, né? Do desejo. O desejo, ele não morre, né? O desejo, há um corpo que envelhece, as nossas células envelhecem, mas o desejo não. Eu acho isso, como você disse, assim, sobre essa questão, comparando, né, a faixa etária, principalmente na infância e depois na velhice mesmo em si, e isso é um cenário que a gente encontra, né, no dia a dia. Imagino que você, trabalhando principalmente com esse público, é algo que você deve observar bastante, mas o quanto que numa determinada idade, numa determinada situação, às vezes até num quadro de saúde, enfim, a gente já teve algumas conversas sobre isso. Se não me engano, uns 2 episódios atrás, até a Juliana, ela é fisioterapeuta e ela trabalha com cuidados paliativos. A gente estava falando sobre essa questão mesmo do fim da vida, de como que às vezes a família ela quer definir, né, como que vai ser o tratamento ali daquela pessoa. E eu imagino tanto que isso é desafiador no dia a dia, porque às vezes chega numa determinada faixa etária que os filhos querem se tornar como se fossem pais dos próprios pais mesmo, né? De falar assim, olha, você pode fazer isso, você não vai fazer isso, isso aqui tá muito para você, isso aqui não tá. E esse idoso, às vezes, ele não é escutado, né? Quantas vezes o desejo desse idoso, ele é deixado de lado, né? Sim. E o quanto que isso pode ser prejudicial também, né? Imagina uma pessoa que tem uma vida, né, totalmente ali com uma autonomia e vai perdendo isso, né? O quanto que isso deve ser desafiador. Chega muito disso para você na clínica também? Sim, claro. Chega muito assim. Essa questão de não dar voz, né? De responder pelo outro. Às vezes aquela pessoa ele tem condições de responder, de decidir e é o contrário. Então, até no nosso trabalho mesmo, a gente trabalha nesse sentido, né? De orientar para que essa pessoa possa responder. E aí, quando eu falo da escuta, Tainara, retomando um pouquinho, a gente não precisa ser um profissional da saúde para escutar. A gente qualquer pessoa pode ter um tempinho ali para escutar mais, dar mais atenção, né? Escutar com atenção, escutar sem julgamento as pessoas, o que elas têm a dizer. A gente não ficar... Porque eu percebo que, às vezes, eles param de falar porque são interrompidos. Né? Porque, às vezes, em algum ambiente, eles não têm esse lugar de fala. Então, eles param de falar. Então, eu sempre bato nessa tecla, assim, deixa eles falar. O próprio contar e recontar, mesmo que repetidamente, né? Repetir é elaborar, né? Isso é muito freudiano. Mas o próprio contar e recontar é muito importante. E a gente não precisa ser um profissional para poder entender isso, para poder praticar isso. É ouvir, é acolher mesmo com respeito. Sim. E vai muito até de encontro do que eu ia te perguntar, né? A próxima pergunta estava aqui. Qual a importância de escutarmos as pessoas velhas, né? Sim. Acho que você até já respondeu, assim. Né? Fortalecer, né, os laços, a autonomia. Acho que um pouco de tudo isso que a gente falou.
A escuta, ela pode ser também uma forma de cuidado? Sim. Sim. Às vezes o que eles precisam naquele momento é de ser escutado mesmo, né? Sim. A gente tem essa mania de querer resolver o problema dos outros, né? E às vezes a pessoa tá só ali querendo falar, querendo dizer de algo. Sim. Sim. Ó, vamos para mais pergunta então, né? Ó, você costuma defender a importância de dignificar a palavra velho, velhice, que muitos evitam. O que há de importante nisso? Sim, essa parte eu gosto muito, porque até então, desde o início, eu estou usando a palavra velho. Termos como idoso, terceira idade, ao estudar as velhices, Tainara, eu tentei enxergar, a gente tenta ver a profundidade disso. A gente sabe que algumas organizações, algumas literaturas usam o termo terceira idade e tá tudo bem, mas a gente estudando, eu vi algo além disso, que é o seguinte: palavras que substituem o que quer ser dito, o que deve ser dito, só denunciam um preconceito, o estigma. Interessante. Então, velhice fala mais claro, né? Então, a partir disso, eu não uso mais o termo idoso, velhice. É como se a gente fizesse esse exercício mesmo de aceitar. Por que a palavra velho precisa soar como um xingamento, como uma conotação pejorativa? Por quê? Que interessante, Isadora. E pensando assim, porque desde o início eu tô sempre falando, né? Idoso, terceira idade, às vezes a gente escuta até assim, melhor idade, né? E de fato, né? Talvez seja uma forma de... Sim, e eu acho que são palavras, assim, bonitinhas que mascaram uma realidade que não é tão bonitinha. E aí eu vou entrar num ponto, assim, que é difícil, é sombrio, é obscuro, mas a gente precisa falar para poder pensar a realidade, mudar a realidade, que é uma contradição na nossa cultura, assim, muito grande. Ao mesmo tempo que o velho, ele é visto como aquele que detém de uma sabedoria, que deve ser respeitado, é ao mesmo tempo aquele também que muitas vezes a sociedade os trata com desprezo, com insignificância. Então há uma contradição muito grande. Verdade. Dentro disso. E aí o livro, né, A Pessoa Idosa Não Existe, ele também vem propor essa mudança, a gente começar a aceitar mais essa palavra velho, porque o terceira idade ou idoso dá soa também como uma categoria social. O que é a categoria social? É como se fosse um lugar, né, que a pessoa tivesse modos de vestir, como se comportar, o que comer. Então, a palavra velho desconstrói um pouco desse lugar de categoria social, onde esse grupo de pessoas devem se comportar com padrões específicos para aquele grupo. Que bacana, Isadora, uma visão assim bem diferente mesmo. Acho que a gente ainda não tinha debatido sobre isso e você falando assim nos leva a refletir mesmo, assim, o quanto que talvez isso pode ser uma forma de soar mais leve mesmo, né? E o quanto que essa fase da vida, podemos dizer assim, talvez, Sim. É como você disse, é um tanto quanto sombrio mesmo, porque o percurso natural da vida é esse, né? Mas o quanto que hoje a gente percebe, assim, movimentos sociais para poder, como que se distanciar um pouco disso, né? Então, são procedimentos estéticos cada vez mais presentes para a pessoa se sentir mais jovem, né? Um estilo de vida, né? Às vezes até exagerado demais para se sentir mesmo mais jovem, quanto que isso pode ser também uma forma de negação mesmo, né, dessa velhice, né? Que interessante, eu acho que Sim, com certeza. é algo que a gente não tinha pensado ainda não. É uma aposta, assim, de que há realmente uma negação dessa fase da vida. E, bom, como que a gente pode pensar no sujeito para além da cronologia? Então, quando a gente fala desse pensar além da cronologia, é pensar o sujeito como atemporal, né? O sujeito do inconsciente. Então, Freud nos diz que o aparelho psíquico é constituído por traços que não morrem, marcas, experiências que sofrem rearranjos, novos sentidos, né? É como se as nossas inscrições no tempo, nossas experiências, elas estão no passado, presente e futuro, elas estão entrelaçadas. Então, as experiências, as memórias, elas não se modificam com a passagem do tempo. Elas se reatualizam, está tudo interligado.
Por isso que é tão interessante quando você diz do repetir, né? Para elaborar. Às vezes a pessoa tá ali falando de algo que viveu há muito tempo, mas de certa forma ainda é presente para ela, né? Seria algo nesse sentido, assim? Sim. Aham. Sim. Sim. Bom, vamos para a próxima pergunta. Tá ficando interessante, viu? Eu tô aqui matutando. Eu confesso que eu tô conversando com você e tô aqui matutando nessa questão do velho, da velhice de forma geral, né? O quanto que isso fez sentido aqui, assim, para mim. O que seria uma subjetividade que não envelhece? Isso é possível? Sim. É Sim. possível? É. Fala um pouquinho pra gente. Até falei inicialmente, né, um pouco disso, assim, dessa questão de um corpo que envelhece, de um biológico, né, as células que envelhecem, mas de que o desejo não. Né? Então, assim, manter a juventude psíquica é desejo, é escolha. Né? Como a gente falou, eu posso ter 80 anos, eu posso me sentir com 20, com 30, manter o desejo ali, né? Os projetos de vida, o psiquismo, ele não se aposenta. Por isso que, assim, quando a gente fala sobre essa questão de às vezes, de uma determinada idade, a família querer responder por aquela pessoa, isso é muito perigoso, porque é uma questão de desejo também daquela pessoa, né? Às vezes ela tá ali num corpo que talvez seja um corpo velho, mas o desejo dela pela vida, por escolhas, ainda permanece. E isso é muito importante, né? De ser respeitado pela família. E é um tema, assim, que dá tanto pano para a manga, que a gente até poderia, né, falar em outro momento. Tem muito a ver, né, hoje, a sexualidade, trabalho, né, se reinventar no trabalho depois dos 60 anos. Então, são tantas temáticas que cabem, né? Mas o desejo é esse que a gente vai falar, que ele não envelhece, ele permanece ali, né? O psiquismo, ele nunca se aposenta. Sim. Bom, continuando, envelhecer não é natural? Uma fala que nos provoca bastante, a velhice não é natural. Você pode explicar isso para quem está nos ouvindo? A velhice, ela não é natural porque ela não acontece de forma igual para todo mundo. O modo como ele se dá, como esse envelhecimento ele se dá para cada um é diferente. Ele não tem o mesmo sentido. Então, vai entrar muito também na outra pergunta, que é da construção social e simbólica, né? Que sim, há uma construção social. A gente vai falar de construção, são as representações, os significados, as expectativas de como a sociedade define velhice. Como que isso é para cada sociedade, para cada cultura. Então, vamos imaginar. Há culturas que valorizam muito as pessoas mais velhas. Se não me engano, a cultura oriental, chinesa, tem essa valorização das pessoas mais velhas. E tem países que, agora não vou me lembrar de cor, mas tem até políticas voltadas, né, para as pessoas mais velhas. E há culturas que veem a velhice como uma fase de declínio, de incapacidade. Então, isso influencia muito. E essa visão, Tainara, ela vai afetar, né? Ela vai afetar o modo como as pessoas se veem. E aí, um outro tema que a gente quase não fala, mas que eu acho super, super importante citar no nosso contexto, que é a aposentadoria. A aposentadoria no Brasil. Então, se a gente está falando de um sujeito do desejo, que não se aposenta, a aposentadoria é aquele momento que você se aposenta de um trabalho social, de uma função social, mas, de um lado, um sujeito que não se aposenta psiquicamente. Então, a aposentadoria, ela pode trazer um encontro traumático aí, marcas para esse sujeito. A gente vai pensar, né, na perda de uma identidade profissional, né? Inclusive, Freud via o trabalho como um pilar da civilização, né, e essencial para a felicidade humana. Então, essa perda de identidade, ela não é sem consequências. Então, eu vejo que ainda falta, assim, o nosso país ainda tem muito que caminhar no quesito políticas públicas, porque eu vejo que os projetos de vida, eles são importantes durante toda a vida, ao longo da vida. E pensando assim, nessa questão, principalmente voltado para o trabalho,
o cenário que nós encontramos hoje, eu vejo dois lados assim. Uma pessoa que trabalha a vida toda com a expectativa de que quando se aposentar vai ter um momento para descansar. E aí a gente percebe que na realidade às vezes não é assim. Às vezes consegue ficar ali alguns meses desfrutando disso. Mas eu acho que talvez essa sensação mesmo de preciso ser útil, preciso voltar, preciso estar ativo, acaba que às vezes bate a porta, né? E uma realidade social mesmo, que muitas pessoas aposentam, mas socialmente falando não consegue sustentar, né, às vezes uma família ou uma vida de forma geral mesmo com um salário mínimo, né? Então, tem esse ponto também, né? Eu percebo assim, cada vez mais... Vou usar pessoas idosas, que ainda o velho para mim ainda é um pouco estranho. Estão no mercado de trabalho, né? Retornando para o mercado de trabalho, e às vezes eu fico me questionando até que ponto que é um desejo de estar trabalhando e até que ponto que é uma necessidade, sabe? Eu acho que é algo que dá pra gente discutir muito ainda também sobre isso, sabe? Eu penso também que, como você disse também, cria-se uma ilusão em torno da aposentadoria, de que naquele momento que eu vou aproveitar, que eu vou descansar, que eu vou fazer. E se a gente parar para pensar, a gente não deveria ter essa qualidade de vida, esse tempo antes, né? Já agora, a gente não precisa esperar esse tempo acontecer. Sim. Isso é verdade, né? E às vezes vai caminhando, trabalhando muito, 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 para quando algum dia eu conquistar isso, e aí às vezes quando se conquista, né? Acaba que não Mas consegue. essa questão também, né, Tainara, eu penso que esse se reinventar, né, se sentir útil, ter algo, né, criar alguma narrativa, um texto, uma escrita, construir algo depois da aposentadoria, eu considero importante. Assim, mesmo que a pessoa ela não vá seguir ali aquela profissão, não vá dar continuidade, mas poder fazer algo ainda, ter projetos de vida. Acho que falta isso ainda nessas políticas públicas. E nesses estudos também, uma coisa que eu fiquei pensando, mas que o INSS não ia aceitar isso nunca, mas é um questionamento que eu comecei a fazer depois desses estudos, que eu não concordo que todas as pessoas, em todos os trabalhos, se aposentem na mesma idade, né? Então, entre um lavrador e uma pessoa que trabalha sob o ar-condicionado no escritório, devem se aposentar na mesma idade, né? Então, é um questionamento meu, assim. E, de fato, é algo a se pensar mesmo, né? Assim, porque até fisicamente são formas totalmente diferentes de trabalho, né? É algo a se pensar. É tão interessante quando a partir dos momentos que a gente está gravando os episódios, e o quanto que a gente vai viajando assim, porque nós entendemos que cada vez mais, né, tem se caminhado para uma sociedade cada vez mais velha, né? Até quando a gente vai olhar os gráficos mesmo, daqui 50 anos nós vamos ter muito mais pessoas velhas do que pessoas jovens. E o quanto que essas políticas públicas elas vão precisar ser desenvolvidas, né? Na conversa que nós tivemos com o pessoal da cidade de Ozanam, eles destacaram muito isso, assim. Até mesmo pensando em previdência, se a gente não começar a pensar nisso agora, lá na frente vai entrar em colapso. É algo que a gente vai precisar desenvolver mesmo. E eu acredito que cada vez mais já ir trabalhando essa questão da velhice mesmo em si. E aí entra até numa outra pergunta, né? Que eu acho que vai ao encontro do que a gente está dizendo até o momento, que a gente fala pouco sobre a importância de fazer as pazes com o velho, né? Que somos ou que seremos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Isadora. Eu gosto muito dessa frase, assim, que foi até nesse mesmo livro que eu disse, né? Da pessoa idosa não existe, que vai trazer, assim, da gente fazer as pazes com a criança que fomos e com o velho que seremos. Que eu acho que a resposta dessa pergunta está um pouquinho de tudo que a gente falou, que é manter a juventude psíquica, né? E esse desejo é a gente se indignar com a realidade, a gente poder questionar, e tentar ir na contramão desses padrões que são impostos, né? De como se comportar, né? Você tem essa idade, então você tem que se vestir assim, você tem que se comportar assim, e a gente se indignar para poder tentar se reinventar, mudar um pouco dessa realidade, a gente não se conformar. Resumindo, assim, não nos tornarmos vítimas do tempo. A gente poder ser mais, assumir mais esse papel de
protagonismo, né? Isso é importante mesmo, né? Assim, é algo que é muito comum da gente escutar, assim, né? Nossa, vivi uma vida toda e não vivi, né? Eu acho que é uma fase que traz muitas reflexões também, né? Assim, de experiência mesmo de vida, do que eu fiz, de trajetória, né? E uma das perguntas também, né, que eu formulei, que traz muito uma reflexão sobre essa questão do construir algo na velhice, é no mínimo estranho a gente supor que, se a gente sabe que há uma proximidade maior com a morte na velhice, a gente deveria então parar de produzir sobre a vida? Excelente questionamento, hein? Então essa fica para a gente pensar, né? É porque a gente está na velhice, que a gente está próximo ali da morte, que ela está mais perto, é que eu tenho que parar de produzir, que eu tenho que parar de desejar. Então a aposta é sempre essa, né? No desejo. Que bacana. Na vida, né? Desejo é vida. Então é apostar na vida. Acho que é um dos pontos principais. E aí esse grupo... ele tem esse objetivo também da gente pensar justamente por isso, que as pesquisas mostram que daqui 30, 50 anos, a grande maioria da população são de pessoas mais velhas. E aí a gente já pensa, né? Quais que são os velhos que chegarão em nossos consultórios, né? E pensando nisso no agora mesmo, assim, né? Também. Porque, como você disse, existe ainda todo um tabu sobre isso, né? Eu percebo assim, agora que com essa questão do podcast, que a gente tem falado mais, é um assunto que tá vindo à tona, mas ao menos, vou dizer, de experiência própria, enquanto meu período de graduação, eu não me recordo de ter nada direcionado a isso, né? A gente estuda mais infância, adolescência, mas a velhice em si, muito pouco, né? Uma passada, assim, que a gente vê algo ou outro, assim. É pouco. E enquanto que os profissionais também precisam se preparar, né, Isadora? Com certeza. Não sei se eu diria se haveria uma resistência, né, com o tema, talvez sim. Mas a proposta mesmo do grupo é essa, a gente poder ir desconstruindo, estudando, aprofundando nesse tema, que eu acho que é muito rico, né? Sim. Que bacana, Isadora. Isadora, estamos chegando ao fim das minhas perguntas, pelo menos, né? Tem algum outro ponto que você gostaria de trazer? Algo que às vezes a gente ainda não falou? Não? Tá mais ou menos dentro do que a gente conversou? Sim. Tá. E você disse que o grupo, nesse momento, ele tá pausado, né? Mas caso alguém que esteja nos acompanhando, que tenha interesse, né, de estar acompanhando o seu trabalho, de talvez estar participando também do grupo, tem essa possibilidade? Como que as pessoas conseguem te localizar? Sim, eu tenho a rede social, o Instagram, que é onde eu apareço mais, né, para falar sobre a velhice, algum conteúdo. Então, vocês podem me encontrar no @psicóloga Isadora Santos R. E lá eu tenho o meu contato, a gente pode conversar. Quem tiver interesse também de participar do grupo, mesmo ele estando pausado agora, pode entrar em contato comigo, que depois eu entro em contato de volta. Bom, esse grupo de estudos é apenas para a área da psicologia ou para pessoas que se interessam por um tema, que tiver interesse de participar, podem também? Pessoas que se interessam, qualquer pessoa que se interessar pelo tema, pode participar. Que bacana. Tá? Isadora, gostaria de te agradecer muito pela participação. As suas contribuições foram muito importantes. Eu acredito que são informações que muitas pessoas, né, que vão ter acesso, vão ser de grande valia. Gostaria de deixar, né, as portas abertas para você. Quando você quiser retornar no nosso podcast, retorne, viu? Será muito bem-vinda. Desde já te agradecer. Eu que agradeço. Fico à disposição. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Como vocês podem perceber, cada dia mais trazendo conteúdos importantíssimos. Eu fico por aqui e até mais!